semana de estágio da seleção parece ser recuperar os jogadores das tensões acumuladas ao longo da época. A descontração é essencial para esquecer uma temporada dura, sobretudo para aqueles que participaram no Campeonato Nacional da Primeira Divisão. Foi uma época bastante desgastante, em que tivemos de trabalhar muito e ainda vamos ter de trabalhar no último jogo. Penso que desgasta bastante. A verdade é que nem todos os jogadores da seleção foram ainda totalmente dispensados pelos seus clubes. É o caso de Abel Xavier, do Estrela da Amadora. Mas também alguns dos 17 jogadores que Carlos Queiroz trouxe para o Algarve terão de jogar no próximo domingo. Existem 4 ou 5 situações ainda pendentes, nomeadamente o Abel Xavier que tem compromissos com o Estrela da Amadora, que é a situação mais difícil que se apresenta à seleção, e alguns casos pontuais que no dia de hoje e da manhã irão ser definitivamente resolvidos. A presença na fase final do Campeonato do Mundo é o culminar de um trabalho iniciado há 3 anos. Aliás, a equipa é basicamente formada pelos jogadores que em 88 integraram a Seleção Nacional de Sub-16. Em 68 jogos conseguiram 48 vitórias, 12 empates e apenas 8 derrotas. Como Sub-16 foram campeões da Europa e vice-campeões do mundo. Como Sub-18, vice-campeões da Europa. Se vencerem o Campeonato Mundial em junho, o sucesso será completo. Faltam 11 dias para o início do Campeonato do Mundo de Júniores e a seleção orientada por Carlos Queiroz cumpre neste momento o plano de preparação final. Depois da estadia no Algarve, os jovens mundialistas prosseguem em Lisboa os seus trabalhos. No complexo desportivo do Benfica, a seleção sub-20 realiza treinos bidiários até ao próximo sábado, dia em que a comitiva segue para o Porto. Deste programa de trabalhos faz ainda parte um jogo-treino com a equipa principal do Estoril Praia. Jogo que terá lugar no Estádio da Luz na próxima sexta-feira às 21 horas. Entre os jogadores e técnicos reina um clima de otimismo, resultante do facto de não haver problemas de maior. Dos 18 convocados, apenas Braçar e Luís Miguel não participaram no treino de hoje. Os jogadores foram submetidos a um exame por se ressentirem de antigas lesões. No entanto, ambos podem treinar sem qualquer limitação. Que aspectos é que tentam aperfeiçoar nesta fase? Tudo o que tem a ver com a preparação das questões estratégicas da equipa, tudo o que tem a ver com a sua organização defensiva, a organização ofensiva, o melhoramento e desenvolvimento dos parâmetros de eficácia da equipa em todos os setores. Agora o pensamento de todos os técnicos e jogadores vira-se já para o jogo inaugural frente à República da Irlanda. Um jogo difícil, mas para o qual Portugal parte com grande confiança. Recorde-se que há bem pouco tempo a seleção portuguesa derrotou a Irlanda por 1-0 num jogo particular realizado em Dublin. Carlos Queiroz manteve a sua política para os treinos. Filmagens só durante o período de aquecimento, com as respectivas entrevistas no final. Podemos, no entanto, assistir a todo este trabalho de preparação, onde foi notório um cuidado especial pelo setor ofensivo. Remates à baliza de curta e meia distância, grande insistência nos cruzamentos, com todos os jogadores a participarem. O encontro com a Coreia não será preocupante, pois a seleção portuguesa já está apurada para os quartos de final. Mas para o selecionador nacional, jogo é jogo. A equipa coreana tem provado ser muito lutadora, com um grande espírito de sacrifício. Um empate ou uma derrota só poderia baixar o moral dos jogadores portugueses. Conta, portanto, com um jogo difícil, mas é nesta fase que pensa dispensar 3 elementos da equipa base. Carlos Queiroz não revelou ainda os seus nomes, disse apenas que este era o momento ideal para que alguns pudessem repousar do embate frente à Argentina. Capucho é que não joga certamente, por acumulação de cartões amarelos. Você excedeu-se um pouco no jogo frente à Argentina? Acho que sim. Não devia ter entrado daquela maneira, mas são coisas no momento e no momento entrei daquela maneira, o árbitro mostrou o cartão amarelo. Não sei se era falta para o cartão amarelo, mas foi um bocado maldoso eu e realmente levei o cartão amarelo. Deve ser um bocado frustrante estar no banco a assistir a um jogo tão violento como aquele. É terrível. Eu no banco estava a sofrer, acho que estava lá dentro. Depois entrei, depois de sofrer aquilo que sofri no banco, entrei daquela maneira, foi por isso que o cartão amarelo. Dos jogos que já assistiu até agora, eu penso que vocês veem os jogos no vídeo. Qual é a equipa mais forte para si? Há várias. O Brasil é um grande candidato. Nós não somos bem candidatos, nós gostamos que os outros sejam candidatos. E nós temos é que trabalhar para ver se conseguimos aquilo que queremos, que é o título. Mas não somos candidatos. Uma palavra para a Espanha. A Espanha também é um grande candidato ao título. É difícil. A Espanha vai estar a jogar muito bem, está a ganhar moral. Cada vez que ganha mais moral, cada vez joga melhor. Apesar da hora e meia de treino, Carlos Queiroz está mais preocupado em preparar psicologicamente os seus jogadores. Mais importante que o aspecto físico-técnico é o espírito ganhador que, dia após dia, cresce no seio da equipa. O momento psíquico é bom,
Fisicamente, apenas Luís Miguel está ligeiramente tocado. Até o jogo com o México foi uma fase, com a esperada quebra de rendimento após grande desgaste frente à Argentina e à Coreia. O jogo com a Coreia ia fazer uma soma de todo este desgaste. E de facto foi. Grandes movimentos, muita velocidade naquele jogo. Os próprios coreanos pagaram a fatura no jogo contra o Brasil. Portanto, isto é um facto evidente. E quando aparecemos no jogo numérico, tentámos gerir aquilo que tínhamos como possibilidades, que é uma grande criatividade, momentos ótimos de evolução de futebol organizado, ofensivo. Os nossos jogadores têm, de facto, essa tendência. Mas tínhamos que dar também um certo benefício de todo o percurso do México e todo o percurso da Seleção Nacional. E os australianos, que dificuldades podem criar? Nel Vingada definiu-os assim. Tem muitas qualidades, uma equipa muito consistente do ponto de vista técnico, tático, físico, tem grandes individualidades. Eu diria que, em relação a todas as equipas que nós vimos, é a equipa com menos fragilidades que nós tivemos a oportunidade de observar. Compacta, consistente, senhora de si, controla os acontecimentos com uma força mental muito grande. Talvez, enfim, alguma fragilidade pelos corredores. Conferência de imprensa informal. Jogadores e equipa técnica apresentaram-se para um contacto direto com os jornalistas, sem porta-voz, sem mesa de honra, uma conversa aberta que naturalmente se centrou no encontro de ontem à noite, frente à Argentina. Foi a segunda vez que isto me aconteceu. A primeira vez foi na minha terceira internacionalização na Roménia, que por acaso fui expulso. Mas ontem creio que foi pior ainda, porque é incrível como uma equipa que representa um país joga da maneira como jogou, que o único objetivo deles era destabilizar a nossa equipa e acabarmos com 10 ou 9 jogadores para que eles conseguissem ganhar o jogo. Nós conseguimos ultrapassar todas essas dificuldades, porque o professor Carlos Queiroz já nos tinha dito que os argentinos eram muito provocadores. Nem sequer têm um bom futebol. Eles têm bons jogadores e se não têm bom futebol é porque não querem. Eles deram muita porrada, como disse há pouco, e não ganharam nada com isso. Mas hoje o estado de espírito era mais calmo. Passar à revolta acumulada durante o encontro, ficar à satisfação de se ter conseguido explorar a fragilidade mental dos jogadores argentinos com a frieza e lucidez de uma verdadeira equipa de futebol. Talvez por isso Carlos Queiroz tenha utilizado um discurso mais sereno. O que se passou ontem no campo tem a ver com uma equipa num dado momento, com os jogadores. Não podemos confundir isso com a imagem de um país, com a imagem do seu futebol. Até porque foi a própria imprensa argentina a primeira a tecer duras críticas à equipa orientada por Reinaldo Merlo. Eliminados com um triste desempenho, podia-se ler num dos principais diários de Buenos Aires. Mas a FIFA tinha uma palavra a dizer sobre o comportamento desta indisciplinada seleção. Quanto às 13 expulsões, decidiu penalizar Schneider e Pellegrino com um jogo e Paris com 2. Amanhã irá ouvir o delegado ao jogo, o árbitro e a tão falada vedeta do Real de Madrid, Juan Eduardo Schneider. João Santos, presidente do Benfica, foi a primeira visita de hoje para a Seleção Nacional de Júniores. João Santos veio felicitar Carlos Queiroz e a sua equipa pelo excelente trabalho realizado até agora. E como seria de esperar, mostrou a certeza de que a jovem seleção vai vencer a final. Em dia de descanso para recuperar de todo o desgaste que a competição obriga, Carlos Queiroz era hoje um técnico que demonstrava uma grande satisfação perante a forma como os jogadores portugueses se têm comportado, destacando obviamente o último jogo frente à Austrália. Penso que a nossa equipa fez uma exibição marcante, porque embora não tendo produzido sistematicamente muitas coisas, a nossa equipa inviabilizou totalmente a equipa da Austrália com a sua exibição de caráter tático, técnico e com uma inteligência e uma frieza e uma aplicação que foram notáveis. No almoço de hoje, os jovens mundialistas portugueses tiveram a oportunidade de conviver com o primeiro-ministro Cavaco Silva. O chefe do governo português teceu um enorme elogio ao trabalho de Carlos Queiroz e da sua equipa, felicitando os presentes por terem vindo a dignificar o nome de Portugal por todo o mundo. E já lhes disse há pouco que aconteça o que acontecer amanhã, ou não, na final, no domingo, eu estou convencido que vou ganhar, mas aconteça o que acontecer, já ninguém lhes tira um mérito. Eles são criadores, neste momento, da nossa grande admiração. Depois, o espírito de equipa.
E o trabalho do primeiro minuto até o último minuto numa dedicação notável à equipa. Quero também felicitar aqui o treinador, que foi ele que conseguiu, ao longo dos meses, ao longo dos anos, criar este verdadeiro espírito de equipa. Desejo a maior sorte para Portugal, para estes jovens. Estou convencido que eles vão lutar e vão conseguir um bom resultado. Estamos a 2 dias da tão desejada final do Campeonato do Mundo de Júniores e os bilhetes estão já esgotados. Quando Portugal e Brasil se defrontarem às 19 horas de domingo, mais de 120 mil pessoas encherão por completo o Estádio da Luz. Vai ser decisivo e espero que o público esteja do princípio ao fim com a nossa equipa. Vamos passar grandes momentos de dificuldades, vai ser extremamente difícil para nós, vai haver momentos em que é preciso sofrer, como aliás tem sido uma constante na equipa portuguesa, nós temos sofrido. É um grande incentivo para nós estarmos a jogar com aquele público maravilhoso. Muitas vezes são eles que nos dão a força que já nos está a faltar, com os aplausos e com as manifestações deles. Uma grande enchente para um grande jogo entre duas formações de prestígio, sendo por isso muito difícil adiantar um prognóstico. A equipa brasileira tem grandes virtudes, do seu ponto de vista coletivo, tem grandes virtudes do seu ponto de vista individual. Nós temos bons atributos também, como temos vindo a evidenciar. E o jogo são 90 minutos. Os jogos de futebol não se jogam com a história, não se jogam com o passado, não se jogam com o futuro, jogam-se com o presente e com o momento. No treino matinal de hoje, os jovens mundialistas receberam mais uma visita. Desta vez foi Sousa Sintra que veio felicitar Carlos Queiroz e toda a sua equipa pelo excelente trabalho realizado até agora. E como seria de prever, o presidente do Sporting centrou as suas atenções nos jogadores do seu clube. São jogadores que têm feito a diferença neste Campeonato do Mundo, da qual o Sporting se orgulha, e eu em particular, termos estes craques aqui a darem a vitória ao nosso país, e espero bem que Portugal seja campeão do mundo, com o apoio e a colaboração, esta colaboração dos jogadores do Sporting. Por testemunha e a cidade de Riad, por cenário, há 2 anos Portugal candidatado a meia distância. Vez consecutiva, Portugal sagrou-se campeão mundial de júniores, sempre com Carlos Queiroz à frente. Perfeitamente quase incompreensível como é que esta segunda vitória tem uma satisfação e um prazer ainda maior do que aquilo que sentimos em Riad. Este público... Porquê? Lutámos muito. Os 2 últimos anos, especialmente os 2 últimos anos, foram muito penosos para nós na Federação. Mas acho que valeu a pena sermos abnegados e lutarmos. Às vezes, sem a compreensão, mal interpretados e até mal julgados, mas acho que valeu a pena. Mas fica a lição, porque no mundo inteiro só um que às vezes consegue chegar ao fim, e depois dizer que vale a pena, a maior parte das vezes as pessoas ficam com as vitórias das angústias. Mas felizmente nós fomos recompensados. Uma vitória com sabor muito especial face às dificuldades desta competição. Foi um jogo muito bem disputado, quer por nossa parte, quer para a parte do Brasil. Nós tentámos contrair o futebol brasileiro e impor o nosso, foi isso que sucedeu. A primeira parte correu-nos um pouco mal devido à desconcentração da nossa parte, mas a segunda parte a iniciativa foi nossa, chegámos às marcas de grande penalidades e foi uma questão de sorte. Foi difícil, na final, frente ao Brasil, temos uma boa equipa. Penso que talvez não tenhamos jogado o nosso melhor,
mas pelo aquilo que fizemos, trabalhamos ao longo destes últimos anos, merecemos plenamente ser campeões. Tal como aconteceu nos momentos mais difíceis, também agora em hora de festa, os jogadores portugueses não se cansam de elogiar o público português. O público foi incansável, nem a gente esperava, falávamos uns com os outros, que havia tanta gente a ver os nossos jogos. Isto foi demais, estamos muito contentes e obrigado a eles todos. Excelente, magnífico. Foi o nosso 12º jogador. Para eles, todos os meus parabéns e também dedico a vitória a eles. Foi um público extraordinário, foi ele o principal dador de todo o nosso esforço que impusemos dentro do campo. Nós merecemos este título devido aos 4 anos de trabalho que temos tido até aqui e também este público maravilhoso. Parte deste título pertence ao público português, que foi fantástico no apoio à nossa equipa. Penso que também eles merecem este título de campeão do mundo. Esse facto resultou o entusiasmo que vamos ver nas imagens.